Fala pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui de táticas. Nesse vídeo eu vou fazer tipo assim, vou tentar fazer dois puzzles no nível fácil. Se eu passar nos dois puzzles no nível fácil, mas só que esses níveis aqui vou vir no fácil aqui. Esses níveis aqui do Lichess, apesar deles dizerem que é fácil, não é lá tão fácil assim. Envolve muita dinâmica de peças. Então vamos ver, eu vou começar dois fáceis, depois dois normal, dois difíceis, se eu conseguir passar de todos. Então vamos ver aqui, primeira coisa que eu tô vendo é bispo B7 cheque. Depois ele tem bispo B7 cheque, rei. Bom, ele pode bloquear com o bispo, mas depois eu capturo de novo, então ele não vai fazer isso. Então bispo B7 cheque, rei G1, bispo E3 cheque, rei F1, uau, rei F1, rei F1, bispo G, eu tô tentando calcular tudo aqui, bispo G2 cheque, bispo G2 cheque, rei E1, caramba, rei E1, bispo F2 cheque, rei, uau, rei D1, bispo F3 cheque, rei D1, uau, bispo E4 cheque mate, uau, eu calculei tudo, é isso mesmo, o rei vai vir pra cá, ó, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui, cheque, rei aqui. Dá na mesma. Cheque, rei aqui e mate. Eu não vi que ele podia bloquear, mas de qualquer forma, cheque mate. Uau! Esse foi interessante. Vamos para mais. Tá vendo? Ó? Mesmo no nível fácil, o Lichess é brutal nos puzzles. Próximo puzzle. Imagina se fosse um nível difícil, viu? Ok. Tá vendo só? Olha isso. Pô, aqui eu tô vendo. Talvez. Vamos supor rainha captura H7 cheque. E rei captura H7. Eu tenho descobertas com meu bispo, então. Bom, imediatamente eu tô vendo que eu posso jogar bispo F7 cheque. Ele tem que jogar rainha H4. E aí torre captura H4 é cheque mate. Se bispo captura H7, rei F8, rainha H8 é checkmate por causa do bispo. Então é rainha captura H7. Por causa de aqui, isso aqui toma essas duas casas do rei, então bispo F7. Ele também tem isso aqui, mas a gente só continua capturando as peças que ele colocar na frente. Sempre tem um detalhezinho que eu deixo passar. Ok, então a gente conseguiu fazer dois puzzles no nível fácil. Vamos tentar dois puzzles no nível normal. Eu tenho a impressão de que eu já vi esse puzzle alguma vez, mas na vez que eu tentei fazer ele, eu errei, porque é complicado você saber onde colocar esse bispo. Vamos supor que eu jogue bispo H5, cheque. O rei não pode vir pra frente, tipo, ele tem que vir, ele só pode vir para H2 ou H3. Então, ou H2 ou H3 ou H4 no caso. Então, cheque. Se ele vir para H3, cheque mate com a rainha. Se ele vir para H4, cheque mate. Se ele vir para H3,
O que é que eu tenho depois? Rainha G4 cheque. Rainha G4 cheque. Rei H2. E depois Rainha F4 cheque. Mas aí a gente vai ficar só, tipo... Aí depois ele pode, por exemplo, ir pra G2. Ele pode ir pra G2. Ok, então no caso, se eu trouxer o bispo pra H5, ele tem 3 saídas, certo? Então e se eu trouxer o bispo pra F5? Bispo F5 cheque. Não, mas aí... Vamos supor, bispo F5 cheque. Rei não pode ir pra H3, e se ele ir pra H4, ele toma checkmate de qualquer forma. Então ele tem que ir para H2, certo? Então rei H2 cheque. Rei H2, rei H2, eu tô pensando em cheques aqui. Rei H2, rainha H5 cheque. Calma aí. Rei H2, rainha H5 cheque. O rei pode voltar de novo, mas se ele voltar pra G3, rainha H3 mate. Então ele não vai fazer isso, ele vai ir pra G2. Rainha H3 cheque, porque o bispo defende. Ele tem que ir pra G1. E aí? Ele tem que ir pra G1. Tá vendo como isso é complicado? Isso é no nível normal. Cheque, ele foi pra G1, eu não tenho mais cheques porque minha rainha... Vamos supor que tenho mais um cheque. Vamos supor rainha G4, cheque, vai. Rainha G4 ele simplesmente vai pra G2 de novo e assim fica. Pra H2, quer dizer. Vamos pensar de novo. Bispo F5 cheque. Rei H2. Rainha H5 cheque. Rei G2. Ok. Rei G2. Depois de rainha H5, Rei G2, eu tenho bispo H3 cheque. E ele não pode vir pra frente. Se ele vir pra... talvez seja isso. Olha só, então bispo F5 cheque, rainha... Bispo F5 cheque, rei H2, rainha H5 cheque, rei G2, bispo H3 cheque. Bispo H3 cheque. E ele não pode vir pra frente. Não, ele pode vir pra frente. Mas aí eu tenho rainha G4 cheque. E depois que o rei ir de novo pra H2, a rainha entra em G2 com mate. Então depois de bispo H3 ele tem que ir para trás. Mas ele pode, né? Ele pode ir pra G1 de qualquer forma. Mas aí eu tenho... mas aí eu tenho rainha G4 cheque também. E depois de rei H1 eu tenho mate. E se ele for pra H2, eu tenho bispo F1 cheque. E depois não importa pra onde o rei dele for, que
Não, não. Deixa eu ver. Se o rei dele for pra G1. Calma aí. Se o rei dele for pra H2, bispo F1 a cheque. Mas ele pode ir pra H1. Rainha G4 cheque, ele captura meu bispo. Uau. Caramba, isso é difícil, hein? Bispo F5 cheque. Bispo 5 cheque, rei H2. Rainha H5 cheque, rei G2. Bispo H3 cheque. Rei H1, que foi estabelecido que é a melhor jogada atualmente. Rei H2. Por causa que bispo F1 não leva mate, a menos que ele for pra... não leva mate. Bispo F1 cheque, ele vai pra G1. E minha rainha vai estar em H5, não tem como eu dar cheque mate nele. Porque rainha G4 ele captura meu bispo. Rainha H2. E se eu simplesmente volto o bispo pra G4 e ele vai pra G1? Se ele vai pra G1 agora, eu capturo o cavalo. Não capturo o cavalo, que tem 2 defensores. Nossa senhora, esse puzzle é difícil. Bispo F5. Última vez que eu vou tentar ver aqui. Se não for isso, eu vou tentar qualquer outra coisa. Bispo F5 cheque, rei H2, rainha H5 cheque, rei G2. Se rainha H3 cheque, rei G1, eu já vi que não dá em nada. Então, bispo F5 cheque, rei H2, rainha H5 cheque, rei G2, bispo H3 cheque, rei H2. Sabe o que mais? Vamos tentar de qualquer forma. Acho que não vai ser isso não. Não era isso não. Eu vou tentar... Calma aí, vamos ver se era o bispo pra cá. Não era. Bispo pra aqui então. Bispo pra aqui pra baixo. Bispo pra aqui pra baixo. Não. Não tinha nenhum outro cheque. Se eu fizesse assim... Ele capturava. Capturava aqui. Ele captura aí. E depois? Aqui eu ganho a rainha? Era só isso? Uau! Caramba. Vamos novamente. Vamos tentar 2 no nível normal. Se bem que acho que a internet agora ficou ruim. Vamos tentar 2 no nível normal. Eu quero conseguir fazer 2 no nível normal. Bom, a primeira coisa que eu vi aqui foi bispo A4 cheque, mas ele pode bloquear com cavalo. O que mais que eu tenho? Rainha captura D1. D8 quer dizer, cheque. Rei captura D8. Bispo captura F7. Não é o suficiente. Bispo captura F7 cheque. Rei E7. Bispo captura F7 cheque. Rei E7. Rei E7 e aí depois? Rainha captura D8 cheque. Rei captura D8. Bispo captura F7 cheque, rei E7. Rainha rainha D6. Rainha captura D6, não pode. Bispo captura F7 cheque, rei E7.
rei 7. Se esse bispo das casas negras tivesse pra onde ir, tipo se isso aqui tivesse aberta, essa diagonal C1 A3, A3 C1 C1 A3. Bispo captura F7 cheque, rei E7. Rainha E2, sei lá. Não, bispo captura F7 cheque. O bispo captura F7. Qual que é a sequência? Esses puzzles são... Oh, não. Talvez. Se esse... talvez G4. Ele captura, captura. Se ele vem pra cá, eu tenho rainha captura, rei captura e cavalo captura aqui. Cheque. E eu capturo a torre. Né? Se eu jogo G4, cavalo captura G4, F captura G4, bispo captura G4. E aí eu tenho rainha captura D1, rei captura D1, cavalo captura F7, cheque, D8 quer dizer, cavalo captura F7 cheque, depois captura H8. Porque se rainha captura D8, rei captura D8, cavalo captura F7 cheque, não funciona porque bispo captura F7 e depois bispo captura F7. Caramba. Numa partida eu teria jogado G4. Porque se E captura F3, peão captura H5. Será que é só isso? Se eu jogar G4, ele joga bispo G6. É. E vamos supor que não seja bispo captura F7 e nem G4. E se for bispo A5? Bispo A5 cheque, cavalo cavalo B D7, ou se não cavalo F D7. Se cavalo B D7, cavalo B D7, nossa, eu não tô vendo a sequência. Bispo A5 cheque, cavalo B D7. Minhas peças estão tudo travadas aqui. Bispo captura D7, rainha captura D7. Rainha captura D7 cheque, rei captura D7. Bispo A5 cheque, cavalo B D7. Minha rainha só tem essa coluna D aqui e E2 pra ir. Cavalo capturando F7. Vamos supor, cavalo captura F7. Oh, pera aí. Cavalo captura F7, se bispo captura F7, bispo captura F7 cheque, rei captura F7 e rainha captura D8. Se bispo captura F7, bispo captura F7, cavalo captura F7, rainha captura D1, rei captura D1, rei captura F7. Não. Se cavalo captura F7, ele pode imediatamente jogar rainha captura D1.
Rainha captura D1, porque daí eu vou ter que capturar e depois ele tem como se sair. Na verdade não. Cavalo captura F7, rainha captura F7, é D1, rei captura D1, na verdade sim, porque daí bispo captura F7. E eu vou ter perdido o cavalo por nada. O bispo defendendo F7. Sabe o que mais? Eu vou jogar rainha captura D1, D8. Sabia que não era isso. Vamos ver se era o cavalo ou o bispo captura F7. Eu vou parar por aqui, mas eu quero pelo menos ver isso aqui. Tentar novamente, quer ver? Vamos ver se era cavalo ou se era bispo captura F7. Cavalo captura F7, será? Não, bispo captura F7. Era bispo captura F7. Mas aí o bispo captura F7 e se cavalo captura aqui, ele captura aqui. Porque eu não tenho mais cheques no rei, eu tenho isso aqui, mas depois que ele captura... Oh, eu poderia ter feito isso. Eu não mudei a sequência. Sabe o que mais? Já tá em 20 minutos, vamos tentar mais um puzzle. Ok. Eu quero conseguir fazer 2 no nível normal. Rainha A2 cheque. Eu acho que eu sei o que é. Rainha A2 cheque. Ele não pode bloquear com a rainha nem com a torre porque ele perde os dois. Então ele tem que... E também não pode ir rei F8 porque rainha F7 mate. Então rei H8. Mas aí cavalo F7 cheque. Eu poderia capturar a rainha, mas ele vai ter que voltar. Mas aí eu tô vendo que eu tenho um Smothermate, né? Então cavalo F7 cheque. Rei G8. Cavalo H6 cheque. Duplo cheque com a rainha em A2 e o cavalo em H6. Rei tem que voltar. Pelo mesmo motivo do mate em F7, então rei H8 de novo, e aí rainha G8 cheque, torre captura G8 e cavalo F7 mate. Então é isso aqui, rei H8, rei aqui, ele vai me dar a rainha. E aí aqui, e aí aqui, e aí aqui. E aí aqui. Ok, então primeiro nível fácil. Nível normal, quer dizer, consegui. Próximo nível normal. Ok, eu tenho várias peças aqui. Eu posso ganhar a rainha dele, mas eu acho que deve existir algum mate aqui. Então, torre F8, cheque, bispo captura F8. Ou se não... É porque eu gosto de procurar por jogadas que sejam forçadas. Vamos ver. Torre F8, bispo captura F8, bispo G5 cheque, bispo E7, bispo captura E7 cheque, se rei E8, rainha F7 cheque e depois mate. Então bispo rei captura E7. De qualquer forma, rainha F7 cheque. Se o rei dele volta para D8, rainha F8 mate. Se o rei dele é a única opção dele. Então é torre aqui cheque, bispo aqui cheque, ele volta, captura, e depois que ele capturar eu tenho essa jogada, ele vai ter que vir pra cá, e aí eu tenho esse mate aqui. Ok, então fiz 2 no fácil, 2 no normal. É que eu gosto de calcular tudo antes de jogar o negócio. Então agora no nível difícil. Nível difícil, ui, eu não vou nem passar aqui. Vez nas pretas. Eu vou ficar surpreso se eu conseguir, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Primeira coisa que eu tô vendo é que eu posso ganhar a torre dele. Segunda coisa que eu tô vendo é que eu tenho...
Eu tenho uma descoberta na torre dele com cavalo H7 cheque, H2 cheque. Cavalo H2 cheque, vamos supor que não seja para capturar a torre. Cavalo H2 cheque. Rei E1. Rei E1. O rei dele já tá arrumando para sair por D2. Mas aí eu... Oh, caramba. Olha só que legal. Cavalo H2 cheque. Rei E1. Torre G1 cheque. Lembra que o bispo toma E2, então... Rei E... Que legal, velho. Rei D2. Torre captura D1 cheque. E depois que ele sair, captura a torre. Olha que doido, velho. Cheque aqui. Cheque aqui. A torre defende, então. Cheque. Depois que ele sair. A menos que eu tenha um mate. Vamos ver se eu tenho algum mate. Tem algum mate? Calma aí. Que essa é a hora que tem o truque, né? Geralmente tem o truque. Não, eu acho que... Mano, isso aqui é decisivo. Se isso aqui não for o puzzle... Ah, tá. Pensei que não ia ser isso, não. A classificação dele é 2177. Eu achei fácil pra um puzzle que deveria ser difícil. Ok, eu tô vendo aqui que eu tenho algumas jogadas interessantes, mas nenhuma delas funciona atualmente. Por exemplo, o cavalo captura C7 cheque para ganhar a torre. Não funciona. Bispo captura F7 cheque, rainha captura F7. Não funciona, eu acho. Oh, uau, que legal. Olha isso, olha isso. Bispo captura F7 cheque, rainha captura F7. E aí? O que vocês acham que é depois? Cavalo captura C7, cheque, distraindo a rainha porque a rainha tá cravado. É cheque, então o rei dele é... Então, no caso, eu tô atacando a torre e a rainha dele também tá sendo atacada. E depois que o rei moveu, captura a rainha e depois ganha a torre. Então é isso aqui. Nossa, não era isso? Calma aí. É porque, olha, o que eu imaginei aqui, eu vou fazer setinhas, ó. Era isso, 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 porque ele não pode fazer isso aqui, ele tá no cheque. Então isso, e aí isso, isso, e aí isso. Isso é uma sequência razoável, certo? E se eu jogo aqui primeiro e ele captura? Não dá em nada. Porque já era minha vantagem de tipo duplo ataque e tudo mais. Eu posso fazer isso aqui porque o coisa tá pra distrair. Ah, eu acho que era isso aqui, ó. Porque eu distraio a rainha, isso aqui tá cravado. E depois eu tenho isso aqui. Era só isso? Nossa. Eu não achei que fosse tão simples, mas beleza. Ok. Agora eu quero conseguir fazer 2 no nível difícil. Bom, eu tô vendo aqui que eu tenho vários jeitos de atacar o rei dele e tal. Eu tenho rainha captura H2, rainha captura H2, torre captura F1, cheque. Mas aí eu vou estar simplesmente liquidando tudo e ele vai estar com vantagens. Eu tenho que dar checkmate nele, de alguma forma, eu acho. Torre captura H1, H2, rainha captura H2. Será que é isso? Não, não sei isso. Outra coisa que eu tô vendo aqui é que eu posso jogar E2 se torre E1
Torre E1. Torre F1. Torre captura F1. Peão captura F1. Rainha. Rainha captura F1. Não. Se eu jogo E1 e ele joga... Oh, se eu jogo E2, ele joga torre captura E2. Oh, E2 ele joga torre captura E1. F2, desculpa. Então eu jogo E2, ele joga torre captura F2. O que é que eu faço depois? Rainha captura F2, rainha captura F2. Não funciona. Se eu jogo E2, torre captura F2. E se eu jogo torre captura F1. Torre captura F1. Rainha captura F1. Eu não tenho E2 porque a rainha captura e ela vai estar defendendo os ataques da minha rainha ali. Captura, captura, avança, ele captura. Então, e esse quadrado aqui, eu não posso vir aqui com cheque pra nada. Se eu jogo aqui, ele captura aqui. Eu capturo aqui. Ele vem aqui, eu posso fazer isso aqui. Defendendo a torre, ameaçando promover. Ele tem cheque aqui, mas eu... Será que é isso? Rainha captura H2, rainha captura H2, torre captura F1, cheque, rainha G1, E2. Ele tem cheques, ele tem como parar meu peão. Vamos ver, ele tem como parar meu peão. Não, não tem como parar meu peão porque a rainha dele vai estar cravada com o rei. Então a rainha dele não pode defender E1. O bispo dele é das casas brancas, então também não pode defender E1. Se ele captura minha torre, eu capturo a rainha dele com mate, porque eu vou virar rainha. Transformar o peão em rainha, quer dizer. Será que é isso? Eu vou arriscar, velho. Captura. Captura. Oh, interessante. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Mas de qualquer forma, eu acho que eu ainda posso jogar E2, porque ele não pode capturar. Não, mas nessa circunstância ele pode jogar rainha G3 ou senão rainha H4. Bom, agora eu tô vendo que eu posso jogar torre F2 cheque. Ele joga o rei pra algum lugar aí defendendo a rainha. Eu jogo torre captura rainha. Rei captura a rainha e eu jogo E2. Porque o rei dele na coluna H não vai ter tempo de chegar na coluna E. Por exemplo, ele capturou minha torre, E2 ele joga G2, sei lá. E eu jogo E1, viro rainha. Se eu jogo torre F2 cheque e ele joga rei G1 e eu jogo E2, ele pode jogar rainha captura F2, porque eu não vou estar tendo tempo de promover que ele captura com a rainha também. Então tem que ser torre F2 cheque, rei move, torre captura. Eu vou arriscar isso aqui. E aí eu capturo, porque se ele move aqui eu ainda tenho avançando aqui. Porque se ele vem pra cá eu avanço e promovo o peão. Já foi 2 puzzles no nível difícil? Parece que foi, né? Que foi aquele primeiro. Mas não foi tipo seguido, mas pelo menos a gente conseguiu fazer 2 puzzles no nível difícil hoje.
Fui.